Você tocou num ponto que é verdade, mas também tem que tomar cuidado, que é quando nós cobramos instituições ou pessoas hoje com rede social. É verdade, concordo, a gente tem muito mais voz hoje com a internet, as pessoas conseguem ser escutadas com mais facilidade. No entanto, como é tudo muito rápido, às vezes as pessoas pegam um trecho de Uhum. uma coisa e já consideram aquilo como verdade absoluta e já atacam e já Verdade. cancelam, que é o que fala hoje em dia, já podem destruir a vida de alguém, a carreira de alguém, com base em algo parcial, a pontinha de uma situação, né? Então Uhum. também tem que tomar muito cuidado e aqui pode vir novamente, como na prática, cada um de nós tem esse papel, né? De Uhum. tomar cuidado, de verificar a fonte, de perceber, de primeiro tentar conversar antes de chegar atacando de forma pública, de tentar entender o contexto também, né? Sem dúvida, é muito importante isso, Ale. Até inclusive, quando a gente para pensar nessa coisa do cancelamento ou discursos de ódio, é até chocante, porque ao mesmo tempo que a gente vê que nas redes sociais as pessoas têm mais voz, isso também pode gerar esse efeito colateral, que é fazer com que as pessoas vivam só nas suas bolhas. Então, tem uma Uhum. discussão, não é algo assim que eu domino muito, mas que, enfim, eu já tive um pouco de contato, que é justamente isso. Às vezes a gente vê uma reportagem, aí a gente vê, de repente, com a ótica de uma página que a gente segue, que a gente acredita no que aquela página, enfim, nos valores que ela se propõe a ter, e daí a gente só interpreta a partir daquela notícia, né? E daí a Uhum. gente vai se fechando na nossa bolha, nos nossos olhares, e isso, na verdade, é o oposto do que a cultura de paz fala, porque a cultura de paz Uhum. fala que você tem que ter contato, né, com essa diversidade, com o outro olhar, né, com a vida do outro. Então, eu acho que esse é muito, muito interessante que você falou, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque as redes sociais, elas têm essa premissa de aumentar o diálogo, né, de trazer essa diversidade com diversas culturas, mas corre-se o risco muito alto ainda da gente, na Uhum. verdade, só reforçar a nossa bolha cada vez mais. E conforme a gente vai reforçando nossa bolha, a gente se torna, acho que, cada vez mais intolerante e cada vez Mais mais vai querer fazer polarizado. o cancelamento. Nunca, é mais fácil a Uhum. gente cancelar, né? A gente vai Uhum. se sentindo mais potente para gerar esse cancelamento. E que pode ser Uhum. muito perigoso, né? Realmente. Então, é algo muito complexo, né? Não É, dá para... A gente acho que é. tem que se vigiar o tempo inteiro, né? Assim, de ter essa... de tomar essa consciência mesmo o tempo inteiro. Uhum. É muito complexo. Verdade. Por isso que eu acho que o melhor lugar para começar é nas pequenas situações, né? Então, dentro de casa, dentro do seu contexto profissional, com o seu vizinho, com as pessoas que você tem um contato mais direto, é a melhor forma de conseguir, porque você assim consegue ter mais informação se você quiser, questionar, realmente criar esse espaço de diálogo e aos poucos melhorando. Algumas pessoas falam, mas foi sempre assim, não vai mudar. Opa, começa a fazer diferente que eu garanto que isso vai Uhum, trazer impacto no outro. com E certeza. assim, em qualquer contexto. Isso não quer dizer que é uma varinha mágica, que a partir de agora é só falar assim ou fazer assim, que todo mundo vai. Não, não é isso. Mas que isso terá um impacto no outro, terá. Uhum. Então, a gente fala muito da outra pessoa não respeitar, do chefe não respeitar, do cliente, do marido, enfim. Só que muito também está no nosso posicionamento, na nossa comunicação. Porque eu também ensino o outro como eu quero ser respeitado. Então, tem que Uhum. começar esse respeito vindo de mim comigo mesma. E a partir dali, eu me posiciono também, eu vou começando a criar e ensinar os outros que eu tenho os meus limites, que eu tenho os meus critérios, que eu tenho aqui as minhas balizas, que eu também quero que os outros respeitem. Então, é uma construção. E, claro, não é de um dia para o outro, ainda mais se até ontem era tudo o oposto do que eu gostaria. Uhum. Sim, acho que isso é umas coisas, um dos maiores desafios da cultura de paz, né? Porque por ser uma coisa que você talvez não veja um resultado imediato, às vezes a gente tende a banalizar, ou achar que não é importante, ou achar que não teve consequência, né? Uhum, Então, acho que persistir nesse sentido é muito importante. E uhum, porque realmente é muito, às vezes a gente pode desanimar, ou falar assim, mas o que vai adiantar eu parar para refletir sobre tal coisa, né? Mas as pequenas mudanças são assim, não é porque também que as coisas estão do jeito que estão, que tem que continuar, porque não necessariamente estão da melhor forma, não quer dizer que elas estão da melhores formas, né? Então, pode ser uhum, que a gente consiga trazer novos olhares, novas perspectivas, a gente possa melhorar muitas outras coisas e a gente nem sabe que pode,
porque às vezes a gente fica preso numa única realidade, né? Então, repetindo padrões. Repetindo padrões, e eu acho que a gente consegue isso a longo prazo, inclusive pensando nas futuras gerações, né? Eu acho que, nesse sentido, a educação para a paz, acho que ela é fundamental para que a gente consiga, digamos assim, disseminar essa cultura, porque quando você começa, né, mais novo e entende, consegue enraizar isso mais no seu dia a dia desde pequenininho, eu acho que isso é muito potente, né? Então, é realmente uma construção e não desanimar nesse sentido, de que não via um resultado imediato e cada vez mais a gente quer coisas rápidas e imediatas, então acho que isso realmente é muito um desafio, mas entender que você é exemplo para outras pessoas, né? Você é uma inspiração para outras pessoas e aos pouquinhos isso pode gerar grandes resultados. Com certeza.